Então, continuando, aqui são os componentes do jogo. Pode ser que esse vídeo demore um pouquinho mais. E só complementando o vídeo anterior, o jogo foi lançado como em duas partes, tá? O Eastern e o Western Empires, e passou a se chamar de Mega Empires. Então, o jogo vem com um manual que está na sua versão 1.2, pode ser baixada no site. Isso aqui foi um pacote de errata, de regra. Ele tem aqui um livro com um jogo, né, exemplo de um jogo, com algumas movimentações, também pode ajudar aí no aprendizado. Os 4 tabuleiros para o jogo completo, aí dependendo da quantidade de jogadores, podemos usar 1, 2, 3 ou 4 dos tabuleiros, depois eu vou abrir. O tabuleiro de censos, que proporciona ali a posição de fichas de presença no tabuleiro central, e que vai dar a movimentação, a parte militar, né? Movimentação, quem move primeiro. O tabuleiro AST, a parte de sucessão, no lado Expert, e aqui são os requisitos para se atingir e passar de fase, né? Cada era. E aqui embaixo o token de turno e os turnos, né? Conforme a gente for jogando, né? Até o final, e cada uma das 18 civilizações. Cada uma delas representada por uma cor e um símbolo. Aqui estão as peças das civilizações. Eu tirei aqui a Minoa, que é o verde claro, para poder mostrar então. Então vem aqui um spare, 9 fichas de cidade redondas, 4 fichas de barco retangulares, 4 fichas de marcação para turnos e censos, e fica geralmente uma extra, e 55 fichas, né, de marcação para o tabuleiro, e o verso delas são as ânforas, que vão marcar o seu tesouro. Então, no tabuleiro ela tem um significado, e no tabuleiro do jogador, ou ela está no estoque, dessa forma, ou ela está no tesouro, desta forma. Além disso, no tabuleiro do jogador, tem uma sequência de todas as ações, né, as fases do jogo, a sequência de jogo. Algumas nós temos condições de fazer simultânea, e outras são feitas na ordem dos censos ou contrassensos. Tá? Além disso, aqui tem um cartão com as calamidades, que eu vou mostrar depois nas cartas. Aqui todas as calamidades, as majors e as minors, tá? Então são calamidades. Então esse jogo, como eu já falei, ele não é um jogo de guerra. A própria calamidade já te arrebenta no jogo. E aqui são as tecnologias, são 51 tecnologias, os upgrades de cada uma delas, então uma carta, né, para explorar as tecnologias. Aqui então nós temos as cartas de tecnologia, tá? São as 51 tecnologias. Essa aqui é a primeira, misticismo, o nome dela, ela envolve arte e religião, o custo dela, pontos no final do jogo, habilidades, e ela também nos dá alguns tokens de desconto e desconto para uma próxima tecnologia, que é o monumento de nível 2. Então isso tudo eu vou explicar depois aí. Aqui são algumas fichas de cidades piratas, fichas de piratas e fichas do Out of Play, porque dependendo do número de jogadores, algumas regiões, alguns territórios, eles vão ficar fora de jogo. Da carta essa carta, né, de tecnologia, ela me dá descontos, 5 do azul, que é artes, e 5 do amarelo, que é religião. Então,
essas fichas, elas ajudam a controlar esses descontos. Então, quando eu adquiro uma carta de tecnologia e adquiro aquele desconto, eu tenho então os tokens, né, as fichas para poder pegar. Então eu pegaria uma de 5 de artes e uma de 5 de ciências, tá? E completando aqui, a gente tem as cartas de trade. Então são todas as cartas de trade. Além disso, a carta de numeração de ordem, cartas de água, o verso quando ela é oeste ou leste, dependendo da posição, da quantidade de jogadores. Aqui são cenários, vamos dizer assim, e aqui são as cartas de trade propriamente dita. No setor oeste, o mapa oeste, de 5 a 10 jogadores, para 9 a 10, para 12 a 18 e para 15 a 18. No setor leste, 5, 9 e 11 jogadores, 9 e 11 jogadores, 12, 18 e 15, 18. Então, por isso que eu falei que o setup ele é um pouco variável em função da quantidade de jogadores. Isso pode trazer algum problema caso a gente tenha jogador a mais ou jogador a menos, né? Isso aqui são duas mini expansões que foram lançadas, já vendo a parte do novo, né, da nova forma como esse jogo está sendo colocado, que é o Eastern Empires, que são alguns buildings, special buildings, que dão algum poderzinho na sua cidade inicial do jogo. E o Western Empires, né, são as pequenas, os monumentozinhos aqui que são colocados nas cidades para dar um poder a mais ali para cada uma. Só que nós não vamos usar essas duas mini expansões. Vamos jogar o jogo base. Então essa, né, é a quantidade de peças do nosso jogo. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre o jogo, essencialmente, algumas regras, e aí eu vou mostrando os componentes e vou dando uma ideia de cada passo, principalmente das nossas ações e sequências de jogada. Beleza?